Hi guys! Bem-vindo mais a uma aula de inglês com o professor Wesley, it's me. Terceiro ano, não esqueçam de, sempre no plantão de dúvidas, tirarem suas dúvidas. Eu tô, assim, do último plantão, não gostei muito não, viu? Tiveram poucos alunos que tiveram acesso aos plantões. Então eu tô achando que a maioria de vocês já estão craques no inglês, então, very good. Mas mesmo assim, eu estou reforçando aqui, e qualquer dúvida com relação às atividades e também os conteúdos, nós temos aí já o Enem batendo as portas, então não esqueçam de sempre tirar as dúvidas o máximo possível necessário, ok? Mesmo que a gente, no caso, não esteja dando aula virtual, ou seja, nas aulas presenciais, nós temos as aulas virtuais, então estamos dando seguimento para isso, ok? E as dúvidas é para ser tiradas mesmo, that's ok? Então vamos lá. Hoje nossas aulas vai ser direcionada para o módulo que continua sendo o módulo 10 e também o capítulo. O capítulo já vai mudar. A semana passada foi o capítulo 29. Hoje nós estamos no capítulo 30. Já estamos fechando a segunda unidade. Não esqueçam de sempre procurar o máximo de atenção e fazer as atividades e tirar suas dúvidas. Ah, professor, está sendo massacrante isso. Estou sendo massacrante por quê? Porque estamos à beira do Enem, o Enem prega muito compreensão de texto, mais do que interpretação, diferente de que espanhol, porque espanhol também prega muita interpretação de texto, e o inglês esse ano vai ter algumas mudanças no Enem. Então vocês prestem bastante atenção com relação às aulas, ok? O conteúdo de vocês, ele vai abranger na página 8 e página 13, e os conteúdos vão ser as colocações, as collocations, certo? E as phrasal verbs novamente, só que essas phrasal verbs são outras frases. Lembrando para vocês que phrasal verbs são imensas, são assim gigantescas. Mas graças a Deus, o livro de vocês, nosso seriado, ele praticamente está bem enxuto, está bem condensado. E os phrasal verbs, no caso as frases, praticamente as orações frasais, né, que já são prontinhas para ser usada, já estão prontas. Então não precisa você ficar criando dentro das aulas de inglês ou dentro da fala de inglês, criando novas palavras. Não precisa, já está tudo pronta, é só utilizar. Okay? Então vamos lá. As collocations e as phrasal verbs. As collocations, o que é collocations? São as colocações, de como nós vamos colocar essas palavras. Sempre vai ser composta por duas ou mais palavras que são usadas juntas no inglês. Elas sempre vão estar juntas. Pode ser duas palavras, pode ser dois substantivos e é mais indicado quando são dois verbos. Pense na colocação com palavras que geralmente andam juntas. Existem diferentes tipos de colocação em inglês. Para isso, nós temos as colocações mais fortes, que são combinações de palavras que devem se unir. Elas se unem. E as combinações sempre vai ser o quê? Make e do. Por que make e do, professor? Porque make e do tem o mesmo sentido, fazer. Em português é o único sentido, fazer. Só que, preste atenção, fazer com make é quando você faz com as suas mãos. Fazer com do é hipoteticamente, é uma ideia do que você vai fazer. Daí eu coloquei bem assim, aí, you make a cup of tea, but you do your homework. Você fez uma xícara de chá. Quando alguém faz uma xícara de chá, faz com as mãos, certo? Só que, mas faz a lição de casa. A lição de casa você não faz, você escreve. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer a lição de casa. Mas ele vai fazer com as mãos, professor? Não, você vai fazer com seus pensamentos. Mas, na verdade, você vai escrever a sua lição. Então, o sentido de fazer aí é o sentido de escrever. Então, nesse sentido, nós colocamos do. Bem simplesinho assim. Ou seja, colocação é quando você usa duas palavras ou dois verbos com os mesmos sentidos, mas, sentido de quê? Fazer. O sentido sinônimo pode ser o mesmo, fazer. Só que o sentido dela já muda para fazer. Uma com as mãos e a outra com a forma hipotética. E aí as suas colocações são sempre muito comuns em ambientes fechados e ambientes comerciais, quando certos substantivos são rotineiramente combinados
com certos verbos ou, no caso, adjetivos. Aí nós temos, olha, drawn up. Drawn up, ele aqui é um adjetivo. Ele estava tendo uma combinação aqui, e essa combinação de drawn up significa redigir. É o verbo redigir. Ó, drawn up na contract. Redija um contrato. Set não tem o papel de set de sentar, ou set de, no caso, de abranger um pouco mais a literatura. Nós temos a parte de só de definir. Set a price, defina o preço. E conduct, e é para conduzir. Ok? Conduce negotiations, ou seja, a negotiations ali você vai praticamente utilizar como deduction ou conduction. That's ok? Bem simplesinho aqui, ó. Colocação. Só colocar verbo na forma mais correta possível. É muito fácil esse conteúdo. E aí nós temos algumas colocações. Com o verbo have, com o verbo break, com o verbo pay e com o verbo make. Ó, have a bath, break a leg, pay a fine e make a difference. Muito, muito fácil. Não se preocupe que todos esses conteúdos aqui eu não vou traduzir tudo isso. Já tem uma atividade para vocês fazerem lá no livro com relação a todos eles. Então, vocês vão ter que buscar qual é o entendimento, não a tradução, mas o sentido de cada colocação dessa. Eu já estou colocando esses em PDFs, esse material aqui para vocês. Está sendo colocado em PDF para vocês. A professora, a coordenadora de vocês, que é a professora Sineide, ela vai passar para vocês esses conteúdos para vocês terem já em mente e vocês já começarem em casa a praticar o inglês, ou seja, a praticar a tradução da forma correta no seu sentido e não da sua tradução ao pé da letra. Em inglês tem uma coisa muito boa, você tem que dar sentido a ele. E as colocações, ela dá sentido ao verbo, ok? Então vamos lá. Nós temos, além dos verbos have, break, pay e make, nós temos também save, do, take, catch. Save, todo mundo já sabe. Do verbo do. Take, do verbo pegar. E do verbo catch. Não vou traduzir tudo, por quê? Porque eu quero fazer depois uma atividade com vocês, quando nós voltarmos dessas férias forçadas, né? Desse campo virtual para um campo real. Vamos fazer uma atividade muito boa com todas essas collocations. That's ok? Tem mais verbos. Tem o verbo come, tem o verbo go, tem o verbo get e tem o verbo keep. O keep todo mundo já conhece, né? Tem até algumas camisas que dizem keep calm, né? Mantenha calma. Na verdade, isso aí é uma colocação em inglês que nós utilizamos para manter a calma de alguém. That's ok? E aí, não vou traduzir, claro, porque eu vou traduzir tudo isso aqui em uma aula, vai durar mais do que 20 minutos, né? Então, não vou fazer isso. Isso aí vocês já têm em casa e vocês vão ter que pesquisar como é o surgimento de cada colocação dessa. That's ok? Seguindo adiante, nós temos as phrasal verbs. Olha que coisa mais simples. No livro de vocês, nós temos aqui, olha, só 1, 2, 3, 4, 5, apenas 5. O quê? Phrasal verbs. Professor, qual é a diferença de phrasal verbs e praticamente as collocations? As collocations, elas têm uma diferença muito grande dos phrasal verbs. Phrasal verbs, lembre-se disso, phrasal verb, olha, é a tópico frasal direcionado ao verbo. Já as colocações, nós utilizamos de duas formas, sempre vai ser dois verbos sinônimos deles. E aí nós utilizamos dentro da oração, dando outro sentido. That's ok? E aí o que acontece? Vocês vão ter que utilizar isso e não esquecer da diferença entre eles, ok? Então vamos lá. Grown up, que diferente que eu coloquei também lá no grown up. Vamos lá, grown up. Eita pessoal, eita grown up, vamos mudar aqui. Grown up, ele pode ser uma colocação? Pode ser uma colocação, sim. Ele pode ser uma colocação dependendo do conteúdo da oração. Nesse caso aqui, ele está sendo a colocação e mudou o sentido porque é colocação. Ele mudou o sentido do verbo. No phrasal verb não muda, o sentido é único. Vamos lá ver. O sentido aqui vai ser de crescer. Viu a diferença? Na colocação, grown up, ele significa redigir. Já na phrasal verb, ele significa crescer. Eita, professor, mas crescer, uma plantinha, crescer... Não, crescer de comportamento. Ou seja, rapaz, cresça, seja adulto. Esse crescer
é de comportamento, para a pessoa se comportar como adulto. Viu a diferença entre phrasal verbs e também as colocações? Colocação, ela muda o sentido do verbo. Já que não, o phrasal verbo, ele dá o sentido sinônimo do verbo realmente. Ou seja, grown up significa crescer no sentido de comportamento, se comportar como adulto, de crescer, não ser mais criança, de ser mais como adulto. Take after significa assemelhar-se. Mas assemelhar-se como assim? Assemelhar, ser semelhante a alguém? Não. Assemelhar-se no sentido de puxar, de conseguir, de tomar a vez de alguma coisa, alguma decisão. That's okay? Get on ou get on, em americanos é get on, e no caso American British, e no caso get on, certo? Significa de prosseguir. O sentido vai ser sempre prosseguir. Como assim? Prosseguir no sentido de quê? De subir de um ônibus, tomar uma ambição, ser ambicioso. Significa get on. Pode ser subir também de um carro. Olha, eu estou pegando... Você não vai estar pegando um carro. Pegar, digamos, é take. Só que nesse sentido aí, a gente usa get. Que você vai usar ele como você prosseguir. Você está subindo de um ônibus. Você não está pegando ele. Então, você nunca vai falar take a bus. Eu vou pegar um ônibus. Não! Você vai get on the bus. De carro, get on the car. That's okay? Agora, quando você anda de ônibus, você anda de carro, você vai utilizar o verbo ride. Eu estou andando de bicicleta, andando de cavalo, eu estou ride. That's okay? E não get on. Pelo amor de Deus, não confundam. Bright, esses três aqui, ó, reticência significa que existe um danadinho aqui de um substantivo que você vai estar junto com up. Então vai ser Brian, o substantivo, e up. Então vai dar sentido de levantar a questão, trazer algo para discussão. E esse danadinho aqui pode ser alguém, viu? Então, Brian listen up, Brian listen up, Brian brainer up. Traga Breno para essa questão, traga ele, levanta a questão para ele. Qual o problema que está gerando aqui? Certo? Então, quando você está querendo chamar alguém para discussão ou para alguém para poder falar com ela, você pode usar o Brian, o nome da pessoa e up no final. E por último, ask for, que é pedir por alguma coisa. Não ask sozinho. Ask sozinho significa perguntar. E ask for significa pedir alguma coisa a alguém. Pedir algo a alguém. That's okay? Essas são chamadas de phrasal verbs que tem no livro de vocês. Tem muito mais, professor? Tem. É inúmeras. Mas não se preocupe. Nós vamos pausadamente, continuamente, nós vamos começando a trabalhar isso com vocês. Ok? Para vocês não se perderem. E, por último, nós temos aqui o homework. E nos nossos homework nós temos a página 8, página 11, página 18. Olha, só tem 3 páginas apenas de atividades. Mas quem? Da página 19 a 22, que são as sessões extras para vocês não esquecerem de revisar cada vez mais com o seu Enem. Não esqueçam dos plantões. Estou esperando vocês, todos vocês, do terceiro ano lá, para tirar suas dúvidas e também dar sugestões, né? Porque a gente precisa também de sugestões de vocês, ok? Então, see you next class e bye bye!